Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma tarefa Hammock dentro do Microsoft Project. Uma tarefa Hammock é uma tarefa que tem uma duração variável e normalmente o início e o término dessa tarefa está associado ao início de alguma tarefa que faz parte do projeto e ao término de alguma outra tarefa que faça parte do projeto. Como a gente está falando de uma tarefa com uma duração variável, ela é muito útil quando você precisa atribuir recursos que estão distribuídos linearmente dentro do seu projeto. Por exemplo, se você tem um gerente de projetos, ele atua em todo o projeto. Ele não atua em cada uma das tarefas isoladamente, ele atua em todo o projeto. E os custos, por exemplo, a taxa padrão desse gerente de projeto, ela é distribuída ao longo de todo o período do projeto. Se você atribuir esse gerente de projeto para todas as tarefas do seu cronograma, provavelmente você vai ter problemas, tanto num cálculo incorreto da quantidade de trabalho, como num cálculo incorreto, por exemplo, do custo total desse recurso para o projeto. Então, utilizar uma tarefa Hammock, uma tarefa de rede, que esteja associada ao início e término de alguma tarefa do projeto e, dessa forma, dinamicamente calculando a duração da tarefa, você pode ter bons resultados. E é justamente isso que eu vou mostrar agora para vocês dentro da tela do Project. Então, eu vou mudar aqui para o Project para a gente entender esse cenário. Eu preparei um modelo bem básico de um cronograma para a gente poder simular a criação de uma atividade Hammock dentro do Microsoft Project. Normalmente, ou melhor, o Project não apresenta uma solução já nativa para a criação de uma tarefa Hammock, mas a gente pode fazer isso criando vínculos. Vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto. Eu tenho aqui esse cronograma e o gerente de projetos ele atua em todo esse projeto. Eu poderia atribuir um recurso, que é o gerente de projetos, para cada uma dessas tarefas do meu cronograma. Mas dá só uma olhada nesse cenário. Se a gente for pensar assim, por exemplo, olha só essas tarefas que acontecem simultaneamente. Eu teria que atribuir o recurso gerente de projetos, distribuir a atribuição ou as unidades desse recurso para que não tenha superalocação e para que eu tenha um cálculo adequado de custo, um cálculo adequado, por exemplo, de quantidade de trabalho. Isso não seria muito fácil e quanto maior a complexidade do projeto, mais difícil seria alcançar esse resultado. Então, para que a gente possa atribuir o recurso gerente de projetos e que uma tarefa esteja vinculada dinamicamente ao início e término desse cronograma, a gente vai criar essa tarefa Hammock. Bom, e o que ela vai representar? Se a gente for analisar, o nosso projeto começa com a data de início dessa tarefa aqui, né? E ela termina nesse marco de projeto. Então, eu vou criar uma tarefa que vai estar vinculada a esse início e vinculada a esse término. O processo de criação para essa tarefa é bem simples. Então, eu vou simplesmente criar uma tarefa dentro desse cronograma. Vou chamar de tarefa Hammock. E aqui a gente vai vincular essa data de início com a data de início da tarefa Hammock, essa data de término com a data de término dessa tarefa Hammock. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar essa data de início da primeira tarefa e vou copiar. Vou selecionar a data de início da tarefa Hammock em colar. Eu vou utilizar a opção colar especial, colar como vínculo e vou clicar em OK. Aparentemente não aconteceu nada, mas se a gente der uma olhada aqui, você vai perceber que nós temos um marcador agora no cantinho dessa tarefa que indica que ela está vinculada a uma outra tarefa, tá bom? Vamos seguir o mesmo procedimento para o término. Eu vou selecionar o término da última tarefa do cronograma, vou copiar e vou colar aqui agora dentro do término como vínculo da tarefa Hammock. Perceba que a tarefa Hammock, por enquanto, tem uma duração de um dia apenas. Vou vir aqui em colar, colar especial, colar como vínculo e OK. E olha só que interessante. Agora a gente já tem um cenário em que nós temos efetivamente uma duração que está vinculada ao início da primeira tarefa do nosso cronograma e vinculada ao término da última tarefa desse cronograma. Existem alguns aspectos, antes disso a gente pode, por exemplo, confirmar que nós temos aqui
nós temos um indicador também, né? Um indicador aqui mostrando que existe um vínculo nessa tarefa de término. Mas é importante a gente entender o seguinte: quando nós criamos uma tarefa Hammock, ela agora está vinculada ao início e término das tarefas que nós escolhemos. Só que tem um detalhe: o Project não nos mostra a quais tarefas ele está vinculado. Conforme o cronograma vai crescendo, sendo atualizado, você precisa criar algum registro ou ter alguma anotação para saber quais são os vínculos que você utilizou para a tarefa Hammock. Uma solução que eu posso apresentar para vocês é a seguinte: toda tarefa no Project ela tem uma ID exclusiva. Você pode inserir a coluna ID exclusiva. Né? Vou diminuir aqui um pouquinho a largura dessa coluna. Então veja, toda tarefa tem uma ID exclusiva. E no nosso caso, a primeira tarefa tem uma ID exclusiva 4 e a última 14. Eu recomendo que você selecione a tarefa Hammock e adicione uma anotação para essa tarefa. Então, ó, o vínculo de início é com a ID exclusiva 4 e eu vou dizer que nesse caso que o ID exclusivo de término é da 14, né? Que é a última tarefa. Dessa forma eu consigo manter um registro dentro do meu cronograma indicando o vínculo dessa tarefa Hammock. Uma outra coisa que você pode fazer é dar um duplo clique nessa barra da tarefa Hammock, alterar o padrão dela ou a cor de alguma maneira em que você possa ter uma diferenciação das demais tarefas do projeto. O legal disso é que você pode então atribuir recursos para essa tarefa. Se eu vier aqui, por exemplo, em planilha de recursos, vou criar aqui um recurso que vai ser o meu gerente de projetos. Gerente do projeto. Ele tem uma taxa padrão, por exemplo, de R$ 75,00 a hora. Eu vou voltar para o meu gráfico de Gantt, vou selecionar a minha tarefa e vou atribuir esse recurso normalmente para a tarefa. Então, vou selecionar aqui o meu gerente de projeto, vou atribuir. E agora eu consigo ver, por exemplo, a quantidade de trabalho dele no projeto. Eu posso inserir aqui a coluna de custo para verificar o custo dele no projeto. E agora é que vem a grande questão. Vou ajustar aqui a largura dessa coluna. E, por exemplo, se eu tiver uma alteração na duração dessa tarefa, por exemplo, de 3 para 5 dias. Olha só, o meu projeto agora tem uma mudança da data de término. E aqui vem um outro aspecto importante que você deve ficar atento quando você utiliza uma tarefa Hammock dentro do seu cronograma. Você vai perceber que o Project não atualizou a data de término dessa tarefa ainda, o que não é muito legal. E aqui eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência. Em alguns casos, não é atualizado enquanto você está trabalhando no projeto. E em outros casos, depois de um tempo trabalhando dentro do projeto, o Project atualiza esse vínculo da data de término da tarefa Hammock. Mas você não deve se preocupar com isso. Quando eu salvar esse arquivo, fechá-lo e abrir novamente esse arquivo, o Project vai nos dar um aviso dizendo: olha, existe uma atividade que contém informações vinculadas. Você quer restabelecer os vínculos? Sempre que você tiver uma tarefa Hammock, você deve sim restabelecer. Então, vou clicar em sim. E agora você vai perceber que a data de término foi atualizada. Você vai perceber, inclusive, que o custo dessa tarefa foi atualizado por conta da quantidade de trabalho que aumentou do gerente de projeto. Então, não necessariamente, enquanto você estiver atualizando o seu cronograma, essa atividade Hammock com os vínculos vai ser atualizada automaticamente. Então é importante você saber que, por padrão, ela vai ser atualizada quando você abrir novamente esse arquivo. Fique atento a isso, tá bom? Mas essa é uma ótima solução nas situações em que você precisa de uma tarefa com uma duração variável e que esteja vinculada ao início e término de outras tarefas. Você deve estar se perguntando que você também poderia ter feito isso com uma tarefa resumo, por exemplo. Mas, tarefas resumo, a gente não recomenda de forma alguma que tenham recursos atribuídos a ela. Afinal de contas, ela resume as subtarefas em que ela agrupa. Tá joia? Então, se você gostou desse vídeo ou vê algumas outras aplicações, utilize a área de comentários para compartilhar também as suas ideias, sugestões e compartilhe esse vídeo, clique em curtir nesse vídeo e, claro, esteja inscrito no nosso canal. Nos vemos em breve.